Olá, meus amores! Fala pra mim, é verdade que a prova do Enem digital foi mais fácil do que a prova do Enem impresso? Que merda, hein? Sabia não? Bom, eu sou Berk Figueiredo, professor de Química, e no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a prova do Enem digital, qual foi a minha experiência ao realizar a prova e quais são as expectativas para as provas futuras. Então, sem muita enrolação, produção, puxa a vinheta! Então, de acordo com as declarações do INEP, até 2026, toda a prova do Enem será de forma digital. E tentando conhecer um pouco melhor sobre esse exame, eu resolvi fazer o projeto piloto que aconteceu esse ano, no dia 31 de janeiro e no dia 7 de fevereiro de 2021, para conhecer um pouco melhor da prova e poder passar para os meus alunos as melhores estratégias para a prova do Enem digital. E primeiro ponto, a prova não é feita em casa. A prova é feita em laboratórios de informática de escolas e universidades que nós vamos ter aí nas nossas cidades, em nossas regiões. Então eu precisei me deslocar até o laboratório de uma faculdade para poder realizar a prova nesse local. A prova foi realizada com 180 questões, 90 questões no primeiro dia, onde lá eu tinha as questões de humanas e linguagem, mais uma prova de redação, que foi semelhante ao Enem impresso, ou seja, manuscrito. E no segundo dia de prova, eu realizei as provas de natureza e matemática. Nos 2 dias, foram dados para nós, os alunos, folhas de rascunho, para que eu possa tanto fazer o rascunho para a redação, quanto para as questões de cálculo do segundo dia de prova. Confesso para vocês que, embora a prova fosse no formato digital, ela era muito parecida com o Enem impresso, porém com algumas características próprias, como por exemplo, ela apresentava uma ferramenta para que você pudesse riscar, apagar na própria prova. Além disso, ela também apresentava um ícone onde você podia salvar aquela questão, aquele mesmo ícone que a gente encontra no Instagram, quando a gente quer salvar alguma coisa para ver depois. A prova ela apresentava esse tipo de ferramenta, que para mim particularmente foi algo muito positivo, porque se você tivesse numa dúvida em uma questão e quisesse vê-la depois, você clicava no botão de salvar, pulava para uma próxima questão e depois ela estaria salva, para que você pudesse rever ela mais na frente. Além disso, outro ponto que eu achei bastante positivo é que você não precisava se preocupar em marcar o gabarito no final da prova. No momento em que você escolhia a questão, ela já ficava automaticamente salva no gabarito oficial. Semelhante mais ou menos que nem o Google Formulário, né? Onde você marca e a marcação já fica efetuada. Ou seja, eu não precisaria deixar aquele tempo extra para poder marcar o gabarito no final da prova. Que querendo ou não, a gente sabe que tem muitos alunos que perdem questões ao fazer esse tipo de estratégia, né? Marca por último e aí termina de vez em quando, pulando uma alternativa, marcando uma questão errada. Então isso foi um ponto muito positivo que eu vi na prova do Enem digital. Falando em pontos positivos, se você chegou até aqui, não esquece de dar aquela curtida. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Toda semana, vídeos de química especiais para você. E aí vem a pergunta, a prova do Enem digital, ela foi mais fácil que a prova do Enem impresso? Na minha opinião, foi sim. E isso foi proposital. Porque se o governo quer que os alunos façam o Enem digital, é claro que ele vai ter que dar algo a mais para esse aluno. E o que seria esse algo a mais? Uma prova com questões teoricamente mais fáceis para poder migrar os alunos do Enem impresso para o Enem digital. É verdade. É claro que a prova não foi de todo positivo. Teve alguns pontos negativos que particularmente eu pontuei ao realizar a prova. Primeiro, o alto tempo que nós ficamos na frente da tela do computador. Eu não sei vocês, mas eu confesso, não sou tão acostumado a passar tanto tempo assim na frente do computador.
e passar 5 horas realizando prova me deixou com uma dor de cabeça considerável no final da prova. Outro ponto que eu também achei negativo, que diferente do Enem impresso, que dá para você abrir a prova e fazer um breve mapeamento das questões e identificar quais questões são mais fáceis e quais são mais difíceis, no Enem impresso não dá para você fazer essa identificação. Você tem que abrir questão por questão para poder identificar quais questões são consideravelmente fáceis e quais questões são consideravelmente difíceis. E é em cima disso que a gente procura até montar uma estratégia para você se sair melhor na prova. Eu, por exemplo, tenho um grande domínio na disciplina de Química. Afinal, sou professor da área, né? Fala, não me diga! Então, na prova de natureza, eu abri todas as questões e procurei identificar quais questões eram de químicas. Aquela que eram de química, eu ia lá no ícone de salvar e salvava a questão. E aí, depois que eu identifiquei todas as questões, eu comecei por ela, garantindo aí as melhores estratégias para a minha prova do Enem. Fora isso, outra coisa que eu também esperava encontrar na prova do Enem Digital era animações em algumas imagens, GIFs, pequenos vídeos, pois afinal foi isso declarado pelo presidente do INEP a vantagem e a realização desse tipo de prova, que a prova digital teria pequenas animações em suas questões. Eu acho que ele não colocou nessa primeira prova porque era um projeto piloto e ele não queria diferenciar tanto do Enem impresso. Mas eu acredito que nas provas futuras deve ter sim questões com GIFs, com pequenos vídeos para deixar a prova ainda mais dinâmica. No mais, eu gostei muito da prova. E se você ficou até aqui, não esquece de dar aquela curtida e de compartilhar também para aquele seu amigo que vai fazer no futuro o Enem Digital. Para você, um beijo enorme, bons estudos e até mais. Valeu!